18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, estamos aqui de volta em 100,7 com mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite, levando a notícia e informação até você. Você que está ligado aí no melhor Mix do Brasil. Atenção, hein? Até às 7, mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, hoje é quinta-feira, Carimilhão, e nós estamos aí, né? Sempre juntos. Nosso querido Ari Guedes, a equipe de jornalismo que faz aí 18 horas e eu e você, Karime, até às 7 aí mais uma vez. Boa noite, linda, tudo bem? Tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos sim, até às 7 da noite no programa 18 horas. Estamos juntos e lembrei agora do Cid Soares. Cid juntos Soares. E Shalom Now. Boa noite especial, Cid. Um beijo pra você. E é claro, boa noite pra você que volta pra casa neste trânsito e pra galera que assiste a gente aqui nos estúdios pelo aplicativo Mano. Muito obrigada pela companhia. Karime, nós sempre começamos o programa fazendo um comentário que antecede aí as notícias, né? Fazendo uma homenagem ou falando de alguma agenda cultural, e hoje nós vamos falar do Dia do Maçom, Karime. Hoje é o Dia do Maçom e a maçonaria é constituída por homens de todas as raças e nacionalidades acolhidos por iniciação e congregados em lojas, onde estudam e trabalham para o aperfeiçoamento da sociedade humana. Olha aí. Exato, Carlão. E por definição, né, é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. Muito bonito. Então, parabéns. Para os maçons. Karime, e mais sobre, né, a vacina que nós também, né, estamos comentando direto aqui, que é a vacina contra a Covid-19. Escuta aí, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a unidade farmacêutica, que é a Johnson & Johnson, a realizar testes clínicos no Brasil para o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Exatamente, Carlão. E o estudo global prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, sendo que 7 mil no Brasil, distribuídos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Olha aí, em nota divulgada nesta terça-feira, a Anvisa informou que os dados que embasaram a autorização incluíram estudos não clínicos com a vacina e dados acumulados de outras vacinas que utilizam a mesma modelagem, ok? Os estudos foram iniciados em julho lá nos Estados Unidos e também na Bélgica. E de acordo com a agência, o ensaio clínico será conduzido em etapas e cada etapa só será iniciada se os resultados estiverem disponíveis no momento forem satisfatórios. É este detalhe, hein? É o 4º estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa aqui no Brasil. No dia 2 de junho, a agência autorizou o ensaio clínico da vacina desenvolvida pela empresa AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, lá no Reino Unido. Já no dia 3 de julho, foi autorizado o teste da vacina desenvolvida pela Sinovac Biotech da China, em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. E no dia 21 de julho, os da vacinas desenvolvidas pela BioNTech da Alemanha e o Wyeth Pfizer dos Estados Unidos. Muito bem, então são 6 horas e 5 minutos em Manaus. Sejam muito bem-vindos, estamos juntos com você e a informação, mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Os números de mortes por Covid-19 no Amazonas voltaram a crescer essa semana, hein? Preocupante. Os gráficos divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde mostram um aumento preocupante de mortes pela doença. No mês de agosto, depois de registrar 2 casos, em média, nos dias 15 e 16, as mortes aumentaram para 3 no dia 7, 4 no dia 18 e ontem chegou a 9 mortes em apenas 24 horas. E o aumento acontece na comparação das últimas 24 horas ou na comparação com períodos maiores dos últimos 15 dias, por exemplo. Em todos os casos, há tendência de crescimento no número de mortes. E os números só crescem.
Desde o início da pandemia, em março, o Amazonas já acumula 3.533 mortes por Covid-19 e 113.592 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 40.050 em Manaus, o que representa 35,2% do total dos casos, e 73.542 casos no interior do estado, ou seja, 64,7% dos casos totais aqui no estado. Nos últimos 20 dias, o Amazonas tem registrado a média de 700 novos casos todos os dias. E as 9 mortes registradas ontem ocorreram entre terça e quarta-feira no espaço de 24 horas e, portanto, não são mortes antigas que foram recontadas. E o estudo do projeto Atlas ODS da Universidade Federal do Amazonas mostra que o perfil das pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Manaus está mudando e os números mostram que agora são os jovens que estão se infectando e morrendo, com destaque para jovens de até 29 anos. Karime, essa é a conclusão do projeto Atlas ODS Amazonas, coordenado pelo professor Henrique Pereira. Diante dos novos números, ele defendeu a suspensão das atividades presenciais nas redes públicas, estaduais e privadas de ensino em Manaus. Tá aí. O estudo tem como base o aumento do número de casos de Covid-19 e de mortes entre jovens depois da reabertura do comércio no dia 1º de junho. Nessas faixas etárias, o número de casos mais que dobrou. Esse é o detalhe, hein? Apenas durante julho, e isso nos leva a crer que tal aumento possa estar associado à abertura do quê? De bares, restaurantes e o retorno às aulas da rede privada, de escolas e também de faculdades. Pois é, Carlão, o boletim aponta ainda que 13.686 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas atualmente, o que corresponde a 16% dos casos confirmados ativos. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 165 pacientes internados, sendo que 107 em leitos clínicos, 12 na rede privada e 95 na rede pública, e 58 em UTI, 22 na rede privada e 36 na rede pública. Bom, e é bem verdade, né, que já tivemos números bem mais elevados que estes, mas a progressão verificada nos últimos dias deve sim ligar o sinal de alerta em todos, autoridades, população e a classe médica. É uma doença perigosa que continua fazendo estragos não só aqui, mas em todo o mundo. Pois é, porque perder 9 vidas no espaço de 24 horas para uma doença jamais pode ser considerado um fato normal. Como sempre a gente fala aqui no 18 horas, não são apenas números, são pessoas, são vidas, são universos, né? São pais de família, são amigos, são mães, avós, são conhecidos nossos que perderam a guerra contra esse vírus. Ações devem sim ser adotadas para que essa curva de casos e de mortes voltem a cair. E isso é urgente. Tanto é que hoje o próprio governador está se tratando da Covid-19. O governador aqui do Amazonas, Wilson Lima, teve a forma branda da doença, mas essa sorte nem todos têm, hein? Em alguns casos, o vírus se manifesta de forma tão agressiva que muitos não resistem. Entrevista do dia. E o aumento dos casos de mortes vem num momento em que as aulas presenciais nas escolas do estado foram retomadas. O Amazonas foi o primeiro estado do país a reiniciar as aulas presenciais. E para falar mais sobre esse retorno, vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. Muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Mix, no programa 18 horas. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Karine. Realmente nós estamos muito preocupados com isso, né? E é exatamente a primeira pergunta, né? Qual é a sua análise a respeito desse retorno das aulas presenciais que aconteceu no dia 10 de agosto, né? Qual a sua análise? Na segunda semana de volta às aulas presenciais do ensino médio, vale ressaltar que nem todos retornaram, só o ensino médio, são 125 escolas e pouco mais de 100 mil alunos
alunos. Nós já temos 34 escolas confirmadas com trabalhadores testados positivos para a Covid. Portanto, um número bem expressivo. E já temos também aí alguns alunos que já testaram positivos para a Covid-19. E hoje, infelizmente, temos um caso de uma professora, a professora Leila, que veio a óbito em função da Covid-19. Ela teve um agravamento pulmonar, da sequela da Covid que ela já havia tido. E é preciso que tenhamos muito cuidado, porque a Covid-19 é um inimigo invisível que nós não sabemos exatamente do que se trata, porque o vírus vem mutando e algumas pessoas que já tiveram agora têm uma reinfecção e vem a óbito, que é o caso da professora Leila. Então nós já havíamos chamado a atenção do governo do estado do Amazonas, que ainda era muito cedo para retomar as aulas presenciais e infelizmente, eu digo isso enfatizando bem, infelizmente nós estávamos e estamos certos, ainda não é o momento, os casos vêm agravando, o Amazonas hoje está novamente no vermelho, tem que estar em alerta e nós continuamos dizendo que é preciso que o governo do estado retome o seu posicionamento, tenha muita cautela e possa estar fazendo o que faz hoje a prefeitura de Manaus, que não vai retornar às aulas este ano, sabendo que a nossa situação não está confortável e que nós, amazonenses, podemos ter aí para frente um caso ainda muito sério em relação aos óbitos e é preciso que os nossos alunos, os nossos trabalhadores tenham suas vidas resguardadas, porque vida não tem retorno. Vida é algo que você perde a guerra e fica sem. Podemos retomar tudo, os conteúdos pedagógicos, tudo, mas a vida não. Olha, diante desse cenário aí, né, o sindicato alega que o protocolo de segurança com as medidas preventivas não está sendo aplicado como anunciou o governo do estado. Quais são as falhas já verificadas nesse processo aí todo pelo sindicato? Na primeira semana do retorno das aulas presenciais, nós começamos a fazer as visitas de fiscalização. Nós detectamos que os alunos não cumprem o protocolo, que é natural, porque nós estamos tratando com adolescentes. Nós havíamos chamado a atenção disso. As escolas do estado têm um número elevado de alunos por turma, portanto, trabalhar com 50% é trabalhar com 20, 25 alunos e até 27 por turma. E as nossas escolas, elas não têm o espaço físico adequado para isso. Esse é um dos pontos que nós viemos batendo e estamos aí alertando para que o estado reveja isso. O outro é que o estado não cumpre o seu próprio protocolo, onde diz que detectado uma pessoa com a Covid-19 positiva, esta escola, porque essa pessoa convive com todos no ambiente, deve ser fechada por 14 dias, porque todo mundo conviveu com aquele trabalhador. O que está acontecendo é que eles fazem apenas a sanitização por um dia e no dia seguinte retorna todo mundo que conviveu com aquela pessoa que testou positivo para a Covid. Isso fere o que a OMS diz, o que a própria Fundação de Vigilância em Saúde diz, e é preciso que nós estejamos aí revendo isso. É preciso que as autoridades deste estado estejam cobrando o governo do estado. Nós já entramos com documentos na Defensoria Pública, no Tribunal de Justiça do Trabalho e no Ministério Público Estadual, e nós aqui conclamamos que eles observem isso, porque nós estamos tratando de vidas e não só dos trabalhadores, da vida dos alunos. Isso quer dizer que são 100 famílias, quando os alunos voltam, são 100 mil famílias que podem ter as suas casas uma infecção grande da coronavírus. E como você mesmo já disse, o vírus tem várias formas e nós não sabemos, isso é um jogo de loteria, se ele vai vir brando ou se ele vai vir de uma forma agressiva e levar a pessoa a óbito. Agora, às 6h14, estamos conversando com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. Presidente, a gente, além disso tudo, desse cenário, ainda teve o caso das máscaras gigantes oferecidas pelo governo do estado para os profissionais, para os alunos da rede pública de ensino, que virou piada nacional, enfim. Piadas à parte, é um retrato
de como o governo do estado lida com o profissional da educação? Exatamente, não só com o profissional da educação, né? Com os alunos também, porque foram, segundo o próprio governo do estado, 1 milhão de máscaras para trabalhadores e alunos, o que já era insuficiente, e a qualidade das máscaras muito baixa. E vocês viram, não sou eu que estou dizendo, mas a mídia nacional destacou isso. Infelizmente, o Amazonas foi motivo de chacota pelo Brasil inteiro e até pelo mundo. Nós até questionamos, perguntando se Manaus não tinha costureiras e empresas para confeccionar as máscaras. Essa aqui que eu estou usando, por exemplo, custou R$ 1,50 e foi feita aqui no estado do Amazonas sob medida. Presidente, com o aumento, né, das mortes por Covid-19 já verificado, aí o Sintean já apelou, né, para tudo que é possível. Aí já teve apelação, né? Justiça, até por bispo, né? Qual será a estratégia adotada pelo sindicato a partir de agora para resolver essa situação? Nós, na nossa última assembleia, aprovamos um calendário de lutas que já estamos desenvolvendo e uma paralisação de advertência no 24 e 25 e, após isso, uma assembleia que a categoria irá decidir os próximos rumos. Possivelmente, e eu quero alertar aqui que as pessoas dizem, não são os trabalhadores que estão pedindo greve, é o governo do estado que está sendo imprudente e levando os trabalhadores a uma decisão como essa. Portanto, como nas demais greves, inclusive a de 2019, não são os trabalhadores que opinam, é que eles ficam sem opção e o último instrumento do trabalhador para ser ouvido e respeitado, e nesse momento mais ainda porque nós estamos brigando pela defesa das nossas vidas, é a greve. Bom, a testagem de todos os profissionais, os professores, a testagem em massa começou uma semana depois das aulas presenciais. E como é que está todo esse trâmite oferecido pelo governo do estado para testar os professores? Vale ressaltar que nós só temos a testagem hoje porque fizemos muitas denúncias levando o governo do estado a tomar essa medida. Mas, infelizmente, a testagem que começou na segunda-feira, os trabalhadores só puderam fazer seu agendamento no dia da segunda-feira até às 20 horas. Depois disso, todo o agendamento até outubro já está cheio, não tem mais horário, e os trabalhadores têm que fazer a partir do momento em que o sistema abrir as suas agendas para outubro para frente. Aí eu chamo a atenção de uma coisa: se o trabalhador já estiver hoje infectado com a Covid-19, o que vai fazer o estado? Ele vai virar óbito? Esse trabalhador pode virar óbito? Pode. E se ele já estiver com o vírus e transmitindo, para quantas pessoas mais ele vai transmitir esse vírus? Portanto, nós hoje estivemos lá fiscalizando, chamando a atenção para isso. É preciso que o governo do estado se prepare melhor para fazer essa testagem, que poderia ter sido feita inclusive na própria escola, disponibilizando dos profissionais da saúde para que pudessem estar se encaminhando, que teriam um efeito bem melhor e bem maior e bem mais rápido também. E é preciso chamar a atenção também que a testagem está sendo feita nos trabalhadores, mas não nos alunos. E isso é um outro problema muito sério, porque nós temos 100 mil alunos que podem estar aí carregando esse vírus para a escola e da escola para casa. É muito sério isso, até porque nós temos alunos do ensino médio que vão de ônibus e eles podem, no coletivo, também estar, sem querer e sem perceber, transmitindo o vírus para a sociedade de um modo em geral. Muito bem, falando de alunos, né? Falando daí dos estudantes com relação ao ano letivo aí de 2020. Ficou bem comprometido com essa pandemia. Como é que vai ficar esse caso de aprovação e reprovação? Nós vamos ter uma reprovação em massa? Como é que vai ser, independente do desempenho do aluno? Essa é uma questão, né? Nós tínhamos que, quando nós falamos de aluno e de vida, nós temos que pensar primeiro na vida. A parte pedagógica, ela é toda recuperável. Hoje nós trabalhamos no sistema remoto, hoje híbrido para o ensino médio e no fundamental até hoje remoto. Nós trabalhamos durante um bom tempo, 4 meses, totalmente remoto, e nós podemos nos utilizar desse sistema para que os alunos não sejam prejudicados, mas que possam, no momento de pandemia, se utilizar disto para estar concluindo o ano letivo, e não tem problema nenhum em se fazer a aprovação em massa, para não prejudicar os nossos alunos, e em 2021 trabalhar pela parte pedagógica bem reforçada para que os alunos possam aí estar recuperando a aprendizagem.
Afinal de contas, é um ano atípico para todos, não é? Exatamente. Então, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e a parceria que a Rádio Mix tem sempre conosco. Ok, muito obrigado. 6 horas e 20 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas aprovaram hoje a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é uma espécie de plano de como o orçamento do Estado será distribuído ano que vem. Entre as emendas aprovadas está uma que prevê recurso para a realização de concurso da Polícia Civil. Além disso, ficaram estabelecidos os percentuais para os órgãos de controle. O Ministério Público deve receber 3,6% da receita. Já o Tribunal de Contas do Estado ficou com 3,4% do bolo orçamentário. E a Defensoria Pública ficou com 1,6%. O maior beneficiado foi o Tribunal de Justiça do Amazonas, com 8,31%. A LDO de 2021 prevê uma receita total líquida de 18 bilhões de reais, menos do que a de 2020, que era quase 20 bilhões de reais. Depois de aprovada, ela foi encaminhada para o Poder Executivo e a repórter Cíntia Blink tem mais detalhes. A Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2021 foi votada nesta quinta-feira pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A LDO antecede a Lei Orçamentária Anual, que determina como a receita do Estado será utilizada. Uma das emendas aprovadas foi proposta pelo presidente da Casa, o deputado Josué Neto, e busca garantir recursos para a realização do concurso da Polícia Civil. Outra aprovação foi da emenda do deputado Belarmino Lins, que isenta pessoas idosas de pagarem taxas quando precisam da segunda via de documentos oficiais, depois de serem furtadas ou roubadas. O deputado Dermilson Chagas chegou a brincar que Belão estava legislando em causa própria. Quanto à distribuição da receita, os deputados foram mais generosos que o governo. Enquanto o governo apontou 3,5% para o Ministério Público, a Assembleia deu 3,6% do valor total da receita. Já o Tribunal de Contas do Estado ia ficar com 3,3% na negociação com o governo. Agora, na votação da Assembleia, passou para 3,4%. A Defensoria Pública também subiu em 1%. Era 1,5% e foi para 1,6% depois da decisão dos deputados. O maior beneficiado foi o Tribunal de Justiça do Amazonas, que estava com 8,01% e subiu para 8,31%. Depois dos aumentos dos repasses serem aprovados, o deputado Felipe Souza defendeu o descongelamento da remuneração dos servidores públicos estaduais. Que, em virtude de economia do Estado vir se recuperando desde o ano passado, esse ano também, que a gente possa fazer justiça com os servidores públicos do Estado do Amazonas e que o governador já possa mandar o quanto antes para que já no início de 2021 seja descongelado o salário dos servidores públicos e que eles possam também receber o reajuste, a correção da inflação devido ao ano 2019 e 2020. Em seguida, a deputada Joana Dark, líder do governo, foi à tribuna para dizer que é a favor do descongelamento da remuneração dos servidores públicos. Vale lembrar que ano passado ela disse que não se tratava de um congelamento, mas sim de um pacote de contenção de despesas. Eu sou totalmente favorável ao descongelamento de qualquer tipo de remuneração dos servidores públicos estaduais. Só que, para que a gente possa fazer isso, não basta só nós querermos. Nós precisamos de um destrancamento a nível federal. A LDO de 2021 prevê uma receita total líquida de 18 bilhões de reais, menos do que a de 2020, que era de 20 bilhões de reais. Depois de aprovada, ela foi encaminhada para o Poder Executivo. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, são 6 horas e 24 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil e até às 7 você confere as
as informações, as notícias, Brasil, Manaus e mundo todo, aqui em mais uma edição do 18 horas, e nós vamos com a primeira da playlist. Vamos abrir, né, Karime Leão? A primeira. Vambora, vamos de música. De hoje, Vintage Culture, DJ e um dos artistas brasileiros mais influentes da geração, e também Tiesto, ícone internacional da música eletrônica, lançaram na última sexta-feira aí a faixa colaborativa que é Coffee. E o DJ brasileiro já bateu a marca de 1 bilhão de transmissões, somando Spotify e YouTube. Já fez shows em festivais dentro e fora do Brasil. Então vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Coffee. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? 6 horas e 29 minutos em Manaus. Tiesto e Vintage Culture, a música Coffee foi a primeira que você conferiu na playlist, Karime Leão, do 18 horas de hoje, aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Pô, tô esperando aquela frente fria, né? Mas vamos saber aí como é a previsão do tempo. É qual, né? A previsão do tempo para a noite de hoje, desta quinta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Pois é, Carlão, segundo o Climatempo, não deve chover, viu? O calorão vai continuar por aqui, tá bom? A mínima prevista é de 26 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar gira em torno dos 63%. 6 horas e 29 minutos em Manaus. Mix. Bom, Podemos deu mais um passo na direção de ter um candidato forte à Prefeitura de Manaus neste ano. A presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu, ela recebeu o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, na tarde de hoje, lá em São Paulo. E a deputada manifestou o apoio incondicional do Podemos, que vê a eleição em Manaus como prioridade número 1 entre as capitais. O Podemos destaca Manaus pela importância da Zona Franca e por ser o epicentro de todas as questões que envolvem a Amazônia. Amazonino esteve acompanhado do presidente do Podemos no Amazonas, que é o deputado estadual Wilker Barreto, e também do ex-secretário de Saúde do Estado, o médico Francisco Deodato. Amazonino disse que estava com muita esperança e reafirmou sua posição de luta pelo povo de Manaus. Ele disse o seguinte, abre aspas, agora marchando de forma poderosa. Vamos conferir o que disseram o ex-governador Amazonino Mendes e a presidente do Podemos, Renata Abreu. Estamos aqui na residência da nossa querida presidente, do nosso partido, que é o nosso Podemos, reafirmando a nossa convicção, a nossa posição inarredável de luta pelo nosso povo, pela nossa gente, e agora marchando de forma poderosa, como Podemos. É isso aí, minha gente. Estamos aqui, não estou no hospital, não estou aqui. Estamos aqui. Vamos para a luta. Um abraço para todos. É uma alegria te receber aqui, Amazonino. Estamos juntos contigo. Eu vou te ajudar, com certeza, a levar recursos para a cidade de Manaus, a potencializar esse sonho dessa cidade maravilhosa. Juntos, podemos. Um grande abraço. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o Podemos informou que está coeso e harmônico para ajudar Manaus, o povo do Amazonas, o meio ambiente e a floresta. A presidente nacional do Podemos manifestou todo o apoio à candidatura do partido. 18 horas. O deputado Dermilson Chagas, do Podemos, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para dizer que não achou a Delegacia de Combate à Corrupção. Oficialmente, a unidade de segurança ainda não foi inaugurada, mas já tem uma disputa para que será o primeiro a entregar uma denúncia na nova especializada. O deputado Dermilson Chagas está ansioso para fazer a denúncia dele na Delegacia Especializada de Combate à Corrupção e usou o plenário para reclamar que ele simplesmente não achou a unidade de segurança. Mas até agora não conseguimos descobrir o endereço da delegacia. Para poder a gente fazer uma visita ao delegado, levar algumas demandas interessantes para ele, para podermos exigir aquilo
que está determinado em decreto. E ontem, Dermilson avisou que vai levar para o delegado Guilherme Torres o caso da compra de 240 aparelhos de ar-condicionados para o Hospital João Lúcio, que custou R$2 milhões. E ele suspeita de superfaturamento, já que, em média, cada aparelho saiu por mais de R$8 mil. Isso mesmo, R$8 mil cada aparelho de ar-condicionado. Né? E a delegacia criada semana passada ainda não foi oficialmente inaugurada. E o deputado tem dúvidas quanto à estrutura da delegacia. E uma outra coisa que nós temos que saber também, como o contingente da Polícia Civil é muito pequeno, quantos funcionários ele vai ter para poder trabalhar, para poder desempenhar as funções. Como é que vai ser o desenrolar da delegacia? Quais são as estruturas que ele vai ter disponível? E segundo a assessoria da Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção funciona no prédio do 12º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Avenida Professor Newton Lins, número 325. A assessoria disse também que o delegado Guilherme Torres está em processo de transição para a nova função e em breve poderá aí dar maiores detalhes de como serão os trâmites da unidade. 18 horas. O projeto que mais geraria debate hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas sobre a redução das taxas cobradas pelos cartórios simplesmente não entrou em pauta. E na semana anterior, os deputados pularam a votação dessa matéria depois de uma reclamação da líder do governo, a deputada Joana Dark. A promessa é que essa matéria vai ser votada na próxima terça-feira. Projeto a respeito da redução dos emolumentos dos cartórios, né? Um tema de importância muito grande para o estado do Amazonas e a população está nos cobrando pelas redes sociais e eu não vi aqui a inserção dessa votação. Para a alegria dos donos de cartórios e tristeza da sociedade, está parecendo que a Assembleia não quer votar o projeto que pretende reduzir os valores das taxas cobradas pelos cartórios. Mais uma vez, a votação dessa matéria foi adiada e o relator, deputado Serafim Correia, teve que adular a mesa na tentativa de que o plenário aprecie essa questão na terça-feira que vem. E eu não sou criança, eu percebo tudo o que está acontecendo, mas eu respeito. Agora, eu queria sim, senhora presidente, temos o compromisso de que a Casa votará esta matéria na próxima quarta-feira, chova, faça sol, se cair um raio, enfim, a gente vota na próxima quarta. É esse o acordo que eu quero propor. Na quinta-feira passada, esse projeto chegou a ser discutido, mas antes de entrar em votação, a deputada Joana Dark, líder do governo Wilson Lima na Assembleia, reclamou porque não participou da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, o combinado foi que a comissão se reuniria no intervalo do almoço daquele mesmo dia e o projeto seria votado no período da tarde. A gente dá um intervalo de 1 hora pro almoço e é o tempo que vocês resolvem isso, inclusive interna corporis na CCJ. Vocês concordam que seja assim? Concordo com a proposta. Se tiver o compromisso da mesa de nós votarmos esse projeto ainda hoje, eu acho que é uma solução de bom senso. Sim, eu vou discutir com o deputado delegado Péricles pra gente resolver nesse intervalo tudo. O que não aconteceu. A maioria dos parlamentares escolheu não retornar ao trabalho, o que resultou na falta de quórum mínimo de 13 deputados e ninguém votou mais nada. O deputado Belarmino Lins disse hoje que o projeto deveria entrar na pauta nesta quinta-feira. Estava na pauta. Se estava, é porque estava concluso. Sai da pauta. Por quê? Algum corpo estranho? Alguma emenda extemporânea? Não. Então volta para a pauta e vamos deliberar a matéria que traduz em benefício para aqueles que utilizam os cartórios com redução de custas cartorais. A desculpa para o projeto não ser votado hoje veio do presidente da CCJ, o deputado delegado Péricles. Houve um questionamento em relação à tramitação, pois depois verificou-se que ele não estava em regime de urgência e foi solicitado, que se fizesse o trâmite correto na pauta virtual, que são os 5 dias
né, para que possa o projeto tramitar dentro da CCJ. Esse prazo ele expira amanhã e quarta-feira ele pode sim estar pronto para ser inserido na pauta de votação. A matéria tramita na Assembleia há 4 meses e deve ficar rolando pela Casa Legislativa um pouco mais. Isso porque, além do desafio de entrar na pauta, o projeto pode ser desviado da votação porque o deputado Fausto Júnior já sinalizou em plenário que vai pedir vistas da matéria, ou seja, ele ganha uma semana para analisar o texto do projeto. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. O plano de retorno das aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino está em fase final de elaboração, mas ainda não há definição da data. Enquanto isso, mais de 12 mil servidores da CEMED estão sendo testados. Já na rede estadual, luta dos sindicatos pelo cancelamento das aulas presenciais inclui instalação de greve para o ensino fundamental, denúncias de mais casos de Covid nas escolas e fiscalização do protocolo da SEDUC. A repórter Odiné Araújo tem mais detalhes. CEMED e SEDUC, 2 secretarias de educação, 2 medidas diferentes. Enquanto o CEMED testa seus trabalhadores desde julho para verificar se tem algum infectado pelo coronavírus, antes mesmo de concluir o plano de retorno seguro ao trabalho presencial, a SEDUC mandou todo mundo voltar às atividades sem fazer nenhum tipo de teste. Somente depois de uma semana de trabalho, casos de Covid explodindo na rede estadual e muita pressão, o governo do estado iniciou testagem dos professores do ensino médio. Hoje, os trabalhadores do ensino fundamental voltaram às atividades para receber os alunos na segunda-feira, mas também sem terem feito nenhum exame. Por isso, a Aspron Sindical instalou hoje a greve entre os professores do ensino fundamental, como explica o integrante da entidade, Lambert Melo. Lembrando que nessas escolas de ensino fundamental, nós temos o 6º ano, onde ainda estudam crianças de 10, 11, 12 anos que estão no 6º ano. Um risco realmente absurdo que nós do sindicato não concordamos que seja colocado para a vida dessas nossas crianças. Tanto a Aspron quanto o Sinteam hoje fizeram fiscalização nas escolas do estado. No Colégio Severiano Nunes, 4 casos de Covid foram confirmados, segundo a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. A nossa denúncia hoje é que o governo do estado não cumpre o seu protocolo de segurança, porque os trabalhadores estão sendo obrigados a retornar ao trabalho, mesmo com estes 4 casos confirmados. Portanto, é preciso que se cumpra o pedido da OMS. São 14 dias de quarentena em casa. É preciso que se valorize a vida de cada um e cada uma e que tenha respeito pelo trabalhador. E aqui conclamamos a Justiça do Estado do Amazonas que haja em defesa da vida, que esse é seu papel. Já o comando de greve do Aspron esteve em outras unidades e constatou que na Escola Machado de Assis, o distanciamento entre as cadeiras é de apenas 80 centímetros. A Escola Zilda Arnes, no Nova Cidade, que volta às aulas na segunda-feira, hoje recebeu os professores para a jornada pedagógica sem nenhuma segurança, conforme a denúncia. O local está em obras. Não temos pia, não temos álcool, não temos aferição, as janelas não abrem. A gente está aqui fora porque nós não aguentamos o calor. O professor não tem direito ao protocolo, né? Nenhum direito. De acordo com o Sinteam, casos do coronavírus foram detectados em 34 escolas do ensino médio até agora. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 42 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. A segunda, da playlist de hoje, a balada Amor de Mi Vida. Ganhou aí uma versão urbana que o ídolo, né, global. Global e tudo mais. Da música latina, Maluma lançou junto com um videoclipe gravado lá na Grécia, hein? Pois é, mas a música foi escrita na Jamaica em janeiro, durante uma viagem que Maluma explorava sons. Então vamos ouvir, vamos para a segunda do playlist de hoje, aqui do 18 horas, Maluma, Amor de Mi Vida. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Das 6h45, mais uma aí da playlist, hein? Maluma, Amor de Mi Vida, no melhor Mix do Brasil. Mix.
Karime, amanhã é sexta-feira e eu tô ouvindo aí, né, o Brasil todo comentando que tem uma frente fria chegando, inclusive em alguns lugares aí vai nevar e eu tô ansioso por essa frente fria chegar aqui em Manaus. Karime Leão, teremos um pouquinho desta friagem que acontece praticamente em todo o país? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, de acordo com o Climatempo, não. O tempo vai continuar o mesmo aqui em Manaus, aqui na capital, tá? A previsão é o seguinte: amanhã de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva tarde à noite. À noite o tempo vai ficar aberto, com aquele calorão que a gente conhece. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica em torno dos 65%. Agora 6h46 em Manaus. Boa noite pra você, hein? Mix. Bom, Eduardo Braga destaca a importância da BR-319 da Zona Franca de Manaus em almoço com Jair Bolsonaro. O senador Eduardo Braga, do MDB, destacou nas suas redes sociais os assuntos relacionados ao Amazonas e ao Brasil, que debateu com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira em almoço no Palácio do Planalto. O senador diz o que foi tratado no almoço com o presidente. Falamos sobre diversos assuntos. Falamos de BR-319, falamos de Zona Franca, falamos de concentrado de refrigerantes e falamos também de 2020, 2021, 2022, a questão econômica. Foi, na realidade, um almoço com líderes do governo e líderes de alguns partidos, com o presidente, com o chefe da Casa Civil, com o ministro Ramos, enfim, com alguns ministros. Vamos lá ver o gente. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e meteorologistas do Centro Gestor de Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, né, que é o gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, afirmaram que este ano o verão amazônico, será o mais quente desde 2010. E todos nós já estamos aí sentindo isso na pele, né? Hoje, inclusive, foi um calor, né? E a estação é seca e vai de junho até outubro e é marcada por temperaturas mais elevadas por causa do quê? Da redução da nebulosidade na região. Carlão, o meteorologista Ricardo Della Rosa explica que menos nuvens significa mais radiação solar na superfície, por consequência, temperaturas mais elevadas. A expectativa é que teremos registros das temperaturas mais elevadas desde 2010, quando tivemos a maior seca deste século. Mas essas temperaturas muito elevadas vão ocorrer apenas em dias específicos e não serão constantes, segundo Ricardo Della Rosa. E o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos prevê uma temporada de furacões entre junho a novembro, similar a 2005, quando ocorreu a segunda maior seca desse século e temperaturas máximas mais elevadas. Segundo Della Rosa, a ocorrência de furacões do Mar do Caribe e Atlântico Tropical Norte pode atrair aí grandes massas de ar de regiões distantes do seu retorno, ok? E é o caso da Amazônia, né? Em especial a Amazônia Ocidental, que nesse período recebe menor contribuição da umidade do oceano que as áreas costeiras adjacentes. E a frente fria que chega a quase todas as regiões do Brasil a partir de amanhã, hoje também já derrubou aí os termômetros, né? As temperaturas mais ao sul, sudeste do país, né? Deve causar chuvas e quedas de temperatura nas áreas sul e sudoeste do Amazonas a partir da madrugada desta sexta-feira. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, municípios dessas áreas podem ter temperaturas mínimas abaixo de 20 graus até domingo, dia 23. De acordo com especialistas, a chegada da massa, né, de ar frio vai causar fortes chuvas na maior parte do país, porque há um sistema frontal, ou seja, o encontro de massas de ar com características diferentes, como de temperatura, uma mais fria como com uma, né, mais quente, por exemplo. Frio e quente aí
Dá um choque, né? E de acordo com o CIPAM, o tempo frio deve perdurar até o domingo no estado, quando as temperaturas começam gradativamente a ter um aumento. Mas ainda de acordo com o CIPAM, apesar da frente fria abranger os setores sul, sudoeste e também oeste e centro-oeste do Amazonas, a frente fria não deve avançar sobre a capital. Aqui em Manaus, ela não vai conseguir chegar. Segundo o órgão, as temperaturas devem se manter conforme o previsto para o verão amazônico. Ou seja, se você se empolgou e tirou o casaco do armário, pode guardar de novo. Eu tava empolgado. O seu casaco no armário. Tava esperando, Karine. Vai chegar perto, mas aqui na cidade a previsão é de que não chegue, de acordo aí com o CIPAM. 6h51 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Usuários do transporte coletivo de Manaus reclamam de superlotação nos ônibus, hein? Complicado e preocupante, indo aí na contramão das recomendações de combate à propagação do coronavírus. O Sinetran diz que o transporte urbano foi adaptado à demanda atual com redução da frota por causa da diminuição do número de passageiros. A reportagem é de Odiné Araújo. Até antes da pandemia do novo coronavírus, o transporte coletivo de Manaus circulava para atender a uma demanda de até 700 mil usuários. Com a pandemia, o número de veículos reduziu e se adaptou para atender a demanda atual, como informa o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges. O transporte coletivo urbano de Manaus está adaptado no momento para o transporte de uma demanda de aproximadamente 400 mil usuários. Antes da pandemia, chegamos a transportar 700 mil, 600 mil e agora estamos com esse número. A oferta está adequada a essa demanda e, evidentemente, que nos horários de pico há uma medida de aglomeração em qualquer tipo de transporte do mundo. Para que isso não acontecesse, seria necessário aumentar em 4 vezes a frota e não há essa possibilidade. O problema é que em Manaus a vida praticamente voltou ao normal. O isolamento social foi esquecido e apenas as escolas municipais e as universidades públicas ainda não retornaram. Aí as reclamações de usuários é com relação à superlotação. Muitos usam as redes sociais para postar imagens e dizer que em plena pandemia as pessoas andam encostadas umas nas outras. O industriário Leandro Lima passa por isso todos os dias. Todo dia eu pego o ônibus lotado, tanto na ida como na volta. O uso de máscara está sendo obrigatório, porém eu não vejo vantagem alguma, pois nos ônibus nós não temos o distanciamento social, o distanciamento adequado contra o Covid-19. Então a gente usa a máscara, mas não tem esse distanciamento. E eu não vejo nenhuma medida sendo tomada, não vejo nenhuma solução. O assessor jurídico do Sinetran reforça que para evitar esse problema é preciso fazer valer o horário diferenciado de abertura de alguns locais. Nós temos que tomar outras medidas, que aliás já estão sendo tomadas, como horários diferenciados para a abertura de algumas atividades comerciais e também, é claro, o uso de máscaras, que realmente está sendo bem adotado pela população. Para ter acesso aos coletivos em Manaus, é preciso estar de máscaras, caso contrário, a pessoa não pode entrar no veículo. Ontem, o Amazonas novamente estava entre os estados com maior número de mortes na média móvel, segundo o consórcio dos veículos de comunicação. Houve registro de 9 mortes em 24 horas, segundo a FVS. Antes, era só 2. Odiné Araújo para o 18 horas. E de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, todos os dias os ônibus são fiscalizados para verificar o cumprimento das normas de segurança contra a Covid-19. E podem ser feitas denúncias sim, pelo WhatsApp 98802-3504. 18 horas. Bom, e hoje a OAB Amazonas e o Sinetran firmam parceria para combater a importunação sexual no transporte coletivo de Manaus, hein? Será uma união de esforços para enfrentar os abusos absurdos no transporte coletivo. A campanha já está nas ruas e teve sua primeira ação esta semana, com a fixação de cartazes nos ônibus que circulam pela Estação São Jorge, além da distribuição de panfletos e orientações aos motoristas
cobradores e usuários do transporte público. 18 horas. Bom, e ainda sobre transporte coletivo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que é o Aristóteles Lima Turi, acatou o pedido do Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral e enviou ao prefeito Arthur Neto para que garanta o transporte gratuito no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro, dias do primeiro e segundo turno da eleição, né? Eleição municipal. E na eleição passada, a prefeitura garantiu transporte gratuito para os eleitores e a tendência é repetir nessa ação o transporte gratuito esse ano também. Mas para isso, a Câmara Municipal vai precisar aprovar primeiro. 18 horas. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou hoje reajuste de 0,1% no 12º da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Assim, a instituição passa agora a contar já em 2021 com um orçamento que corresponde a 1,6% da receita líquida tributária do Estado. O reajuste também atingiu os outros órgãos do Judiciário. Com o aumento do 12º, o Tribunal de Justiça do Amazonas passa a ter orçamento equivalente a 8,3% da receita tributária líquida. O Tribunal de Contas do Estado vai ter 3,4%. O Ministério Público do Estado, 3,6%. E a Assembleia Legislativa continua com 4,1% do bolo orçamentário. O Defensor Público Geral do Estado, que é o Ricardo Paiva, ele destacou a importância, do aumento do orçamento para a Defensoria ampliar os seus serviços, de apoio ao cidadão, principalmente no interior do nosso estado. Vamos conferir. É fundamental a ampliação da Defensoria, porque ela vai desembocar na ampliação dos serviços no interior do Estado. A Defensoria vem num diálogo muito grande com os deputados, conseguindo sensibilizá-los da importância de se investir na instituição. Cada real investido na Defensoria Pública, ele é revertido em serviços para a população menos favorecida, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado e que diariamente buscam os nossos serviços. Esse valor tem uma prévia de quanto vai ser, no caso, esse aumento e de quanto deve se gerar no orçamento da Defensoria Pública? Inicialmente, nós tínhamos feito a previsão para 4 polos novos no interior do Estado. Com a aprovação desse 0,1, nós vamos reestudar para ver quantos polos nós vamos conseguir abrir desse ano e no próximo ano. Você está ouvindo 18 horas. E o deputado Saulo Viana também falou sobre o aumento do orçamento da Defensoria Pública. Vamos conferir. A Defensoria Pública é uma parceira da Assembleia, a gente sempre teve um amplo diálogo com a Defensoria Pública em relação a isso, e a gente que conhece o interior, que anda muito no interior, sabe da necessidade, Então, assim, as pessoas do interior, os mais humildes principalmente, são os que realmente têm a grande necessidade de ter a presença da Defensoria Pública para que possa lhe defender e buscar os seus direitos, e a gente não só aumentando o repasse do 12º da Defensoria Pública, que é o compromisso que eles nos apresentaram de realmente fortalecer a atividade da Defensoria no interior, nós também apresentamos uma emenda que vai constar na LOA, na LDO também, um programa para fortalecimento da interiorização da Defensoria Pública. Então, no final do ano, quando chegar aqui a LOA, que é quando você realmente aloca o recurso para cumprir o programa que foi aprovado agora na LDO, nós também destinaremos emendas para que cada vez mais a Defensoria Pública se fortaleça no interior, e com isso, naturalmente, quem vai ganhar é a população que mora no interior, que é a que tem mais necessidade. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Agora nós vamos conferir, os números da Covid-19 no nosso estado, no Amazonas e também no Brasil, com Karine Leão. E o Amazonas registrou nesta quinta-feira mais 743 casos da doença no Amazonas, elevando para 114.335 pessoas com teste positivo para o novo coronavírus, sendo que 40.366 em Manaus, o que corresponde a 35,31%, e 73.969 no interior do estado, o que representa 64,69%. Foram confirmados
confirmadas, mais 5 mortes por Covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas, elevando para 3.551 o total de mortes pela doença no estado. 97.012 pessoas já foram recuperadas de Covid-19 no estado, o que representa 84% dos casos confirmados da doença. Enquanto isso, no Brasil, o Brasil já soma 111.443 mortes por coronavírus, que foram confirmadas até a 1 da tarde desta quinta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Em todo o país, o número de casos confirmados já soma 3.407.517, o número de casos confirmados de Covid-19 em todo o Brasil. Agora são 7h01. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No dia 27 de setembro, começa a campanha eleitoral para a eleição de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Até lá, as manifestações dos políticos, dos candidatos, não são proibidas, desde que não peçam votos. A regra é a liberdade. E é essa liberdade que todos devem aproveitar para debater em alto nível o futuro das cidades. Em tempos de pandemia, as redes sociais serão ainda mais importantes nos debates. Mas para isso é preciso evitar disseminar o ódio, ataques gratuitos e até imputação de crimes sem provas. Este ano, a Justiça Eleitoral estará bem mais rígida com as fake news e mentiras que, diga-se de passagem, já começaram, hein? É preciso aproveitar as redes de forma a potencializar o seu lado bom. A primeira coisa a saber é que nenhum dos candidatos oficiais tem ficha suja. Ou seja, a Justiça Eleitoral não aceitaria as tais candidaturas fichas sujas. Então, é preciso respeitar os candidatos. Afinal, é um deles que vai dirigir os recursos municipais a partir do ano que vem. E só com respeito, evitando as mentiras e os ataques criminosos, que será possível realmente discutir e propor as mudanças que todo o povo tem certeza que merece. 18 horas. 7h03 em Manaus, cara. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo, boa noite, até amanhã. Boa noite, continue bem, continue em 100,7, continue aí, você está no melhor Mix do Brasil amanhã, a partir das 6, sexta-feira, amanhã, hein? Sextou. Estamos de volta com você, valeu, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.